Morena. FM. Mesa pra dois. Zé Carlos Almeida, JC. Boa tarde, Marcelo Leal. Agradeço por mais uma vez você me dar esse espaço aqui. E aqui é o seguinte, hoje eu trouxe ele porque até onde eu sei, eu não conheço ninguém que entenda mais de Beatles do que Zé Carlos, tá? E não tô falando só de Itabuna, nem só de Brasil, eu tô falando no mundo. O cara sabe tudo. Ele sabe a cor da cueca do George Harrison, não uma gravação qualquer lá, sei lá que ano. Então eu trouxe o JC hoje pra gente conversar de Beatles, porque nessa pandemia eu tenho entrevistado políticos, pessoal sobre assuntos mais sérios, e a gente precisa também ter uns assuntos mais leves, e Beatles é uma coisa que é unânime, né, JC? Até hoje. Por incrível que pareça, de vez em quando eu encontro alguém que diz que não gosta dos Beatles e tal, mas eu até respeito, porque muitas vezes são pessoas assim que têm um gosto mais ligado a regionalismo, aquela coisa mais de chorinho, então eu respeito perfeitamente, desde que seja assim, com algum argumento de alguém que pelo menos goste de algum tipo argumento, que goste de algum tipo de boa música, né? E o chorinho eu considero. Mas eu vejo muita gente nova que não era nem esperma na época dos Beatles e que adora os Beatles. Rapaz, no show de Paul McCartney, eu fui para 13 shows de Paul McCartney aqui desde 2010. Eu cantei com ele em Salvador só. Pois é, não, em Salvador ele passou por pertinho da gente, assim, na entrada da Fonte Nova. Aí eu vi aquela pelezinha rosinha, assim, parece da Turma da Mônica de pele. Ela não envelhece, né? Pois é, ele deve ter descoberto eu me espantei, a fórmula da juventude. O que eu me espantei foi o cara ficar 3 horas em pé, tocando na Fonte Nova. 3 horas, você tem cara de 20 anos que não consegue ficar 3 horas em pé. Não, e todo show é assim, 3 horas, tem bis. E com ânimo, e com garra, E quando ele energia. sobe naquele palco, ele é um senhorzinho de 79 anos, né? Mas quando ele sobe naquele palco, ele vira o Thor, o poderoso Thor. Ali eu fiquei muito impressionado com isso. E nas filas, cara, você vê muitos jovens de 12, 13 anos, tava cheio lá na Fonte Nova. Minha filha de 13 anos na época, né? Minha filha também. Pois que era nova então também. A qualidade dos Beatles, da música dos Beatles é tanta que não se esgotou naquela geração dos anos 60, nem da dos 70, nem da dos 80, e vai prosseguindo aí. Eu tenho pra mim... Ele mexe, alguém regrava, né? Eu tenho pra mim que vai se tornar uma música tão eterna quanto a de Beethoven, por exemplo. Mas já é. Não temos ainda como saber, porque não tem 250 anos ainda, mas eu considero que sim. Eu não vejo como ela desaparecer. Sim. Entendeu? Sem porque dúvida. Entra uma nova geração que curte os Beatles no original e curte as regravações. E sempre tem uma banda nova para regravar alguma coisa dos Beatles. E tem o seguinte também, muitas vezes a pessoa que nunca ouviu um disco dos Beatles, sem saber, sofre influência dos Beatles porque, por exemplo, é fã dos Ramones. Os Ramones são fanáticos pelos Beatles e incorporaram muitas Oasis para chegar mais perto. Sim. Esse foi o mais notório, né? Mas tem várias bandas, por exemplo, Milton Nascimento, ele em 2012, quando o Paul veio pro Brasil para fazer shows no Engenhão, né? Milton tava com shows marcados para a mesma semana, ia coincidir com o show, ele desmarcou para poder ver o show de Paul McCartney, porque ele é fã também. Ou seja, muitas vezes a pessoa que é fã de Milton Nascimento, não gosta dos Beatles, mas gosta sim, porque Milton Nascimento, Lô Borges e toda aquela galera incorporou o som dos Beatles na sua própria musicalidade, né? E tem um detalhe que pouca gente se toca, que também é uma conversa mais técnica, mas, por exemplo, a maneira de tocar a bateria do Ringo influenciou um monte de outras baterias. A maneira de tratar a melodia dos Beatles influenciou milhares de bandas. Até hoje. Sem dúvida. E a maneira de produzir de George Martin também é uma escola para os produtores até hoje, né? Então, agora, os Beatles, tem outros eternos também, né? Tem os Beatles, o Pink Floyd, o Led Zeppelin, David Bowie. O Led Zeppelin ganhou um filhote agora, que é a Greta Van Fleet. Como se fosse o Oasis. É como se fosse o Oasis. É o Oasis do Beatles, Eu vi muita crítica a essa banda. Parecida. Eu vi muita crítica a essa banda, dizendo que eles imitam e tal e coisa. Aí eu fico pensando, você preferia que eles imitassem Raça Negra? Mas é que tá. Eles não imitam. Eles usam a sonoridade. Por exemplo, a bateria acústica
naquele tom, Sim. entendeu? A maneira da guitarra ser executada, mas eles não copiam o Led Zeppelin. As músicas são novas, a músicas melodia totalmente é nova. diferentes. Agora, eles guardaram foi a sonoridade. Ironicamente, Né? o próprio Led Zeppelin é acusado de ter cometido vários plágios, né? Mas sim, acho natural. Na verdade, toda a geração do heavy metal tem influência do Led Zeppelin. Todo não mundo. é só o Greta Van Fleet, né? Não, todo mundo, Todo até mundo hoje. tem. Então é isso, cara. Eu acho que esses músicos assim, dessa geração aí, Led Zeppelin, Pink Floyd, hoje, atualmente, eu tenho me dedicado muito a desvendar aqueles álbuns maravilhosos de David Bowie, né? Dos anos 60, dos anos 70. Só não pegue o último que ele fez, que é a maior porcaria que eu já ouvi na vida. Não, muito pelo contrário. Black Star, você tá falando Black Star? Eu detesto aquele Não, disco. aquele disco é uma maravilha. Não, tem 7 detesto músicas, ele é enxutíssimo. Detesto Discordo totalmente de Eu você. detesto ele. Me diga uma coisa. Inclusive, deixa eu fazer só uma observação. A primeira vez que eu ouvi David Bowie na minha vida foi na Morena FM. Se não me engano, foi o a pessoal aqui não música tocava, Let's não. Dance. Porque o pessoal não tocava aqui as outras rádios. Foi nos anos 80, lá pros anos 80, né? Não, quando a gente abriu as outras rádios, não tocavam rock, não tocavam Sim, pop, tocavam pouco MPB, basicamente tocavam brega e dance. Dance por causa de Roy Cox em Ilhéus, que gostava do gênero e na cidade de Ilhéus ele tocava. E o resto era trilha de novela e brega, só. A Morena FM tocava jazz, pô. Eu me lembro que eu ouvia jazz aqui na Morena FM. Nós estamos de volta com o Jazz and Blues, voltou para a programação. Ô Zé, lógico que você, nesse tempo todo que você vem cavucando os Beatles, né? Você deve ter levantado muita curiosidade, né? Ah, tem muita curiosidade. Conte umas aí pra gente, daquelas que o pessoal não. Daquelas que não são muito divulgadas. Pô, cara, curiosidade assim é igual piada. Quando você pensa em contar alguma, não aparece nem. Então vamos pegar por personagem. Por exemplo, eu vou fazer uma curiosidade, vamos dizer assim, uma pegadinha que eu fiz essa semana que rendeu polêmica e muito engajamento na nossa página no Facebook. Polêmica que é o seguinte: bom. John Lennon foi casado com Yoko Ono, que é uma japonesa. E teve uma namorada, um caso, com uma secretária que também era japonesa. Essa eu não sabia. Uma chamada May Pang, né? E aí eu coloquei uma foto. A voz era melhor, pelo menos? Não sei, porque ela não cantando, pelo menos não ousava. Não ousou cantar. Yoko, alguém caiu na besteira de dizer que ela podia cantar. Não, Yoko, cara, Yoko não sabia cantar, mas ela tinha, assim, ela gravou bons discos porque ela tinha bandas, os mesmos músicos. E tinha ele por perto. Os mesmos músicos que serviam John Lennon era contratado para servir John e Yoko. Então, por exemplo, quando John Lennon lançou em 1970 Plastic Ono Band, o primeiro disco solo, ela lançou Yoko Ono, Plastic Ono Band também, com os mesmos músicos. Ringo está na bateria. Meu pessoal. Enfim, e sempre teve bons produtores, bons. Então ela chegou a gravar uma ou outra coisinha, embora não tenha uma boa voz. Mas tem uma ou outra, eu daria uma boa coletânea. Eu não tenho uma boa voz, a dela é péssima. Quem não tem uma boa voz sou eu. A diferença é que nós sabemos, né? Ela não. E essa japonesa aí? Sim, aí essa japonesa eu coloquei uma foto dela com o John e falei assim: caramba, essa Yoko era mesmo uma gatinha. Aí teve gente que entendeu a piada, teve gente que não entendeu, mas na verdade a curiosidade é essa, que John Lennon teve 2 mulheres japonesas. Yoko, que é a dona de tudo, um residente, né? A mulher mais poderosa do rock and roll, Yoko Ono. Eu consigo acabar com a banda. Não, e conseguiu acabar com a banda, pegou o espólio de John Lennon lá, a herança toda, e multiplicou por 10, 20, porque ela fez muitos investimentos. Ela sempre foi uma boa mulher de negócio. Sim, isso ela sempre foi boa. Ela fechou grandes contratos com gravadoras, fez muitos investimentos assim, em fazendas, até em gado de corte. Eles tinham muitas propriedades e tal. No próprio edifício Dakota, que é o mesmo edifício do Bebê de Rosemary. Edifício famoso. Naquele edifício Dakota ali, Madonna já tentou entrar ali, ter apartamento ali, já foi barrada, vários astros, ali é exclusivíssimo. E eles compraram um apartamento e depois compraram outro. São vários da família Lennon ali. Então, ela é realmente um grande talento para os negócios. Para música, não. Agora também, é verdade seja dita, é uma grande artista plástica. Se não fosse. Não tem nada a ver com a música. Se não fosse o envolvimento musical com John Lennon, provavelmente ela seria considerada uma espécie de Andy Warhol. Eu já vi umas obras dela, ela realmente é boa como artista plástica. Pois é uma mente inovadora, assim. E vem cá aí, Ringo, a curiosidade de Ringo.
Ringo Starr, eu publiquei agora ontem uma matéria sobre ele falando qual o segredo da juventude dele, né? Ele tem 81 anos e tá aí, serelepe. Tá garoto, né? É garoto ainda. Garoto. Parece que ele descobriu aquele segredo do Benjamin Button, né? Que tá ficando mais jovem. Ele tá garotão. E ele falou que o segredo dele é comer brócolis com blueberries, né? Como é o nome do blueberries? Blueberries, eu gosto de blueberries. Então é a alimentação dele, brócolis. De vez quando aparece aqui no mercado, eu gosto de blueberries. Pois é. Se você, por acaso, encontrar com o Ringo almoçando em algum lugar, pode ter certeza, ele vai estar comendo brócolis. Não, mas eu vou ter que discordar dele. O segredo da vida eterna é bacon. Aí ele vai discordar de você. Paul McCartney também, viu? Paul McCartney é natureba, né? Muito. Desde os anos 70, quando ele estava com a esposa linda na fazenda. Eu não posso nem discordar do cara, porque o cara tá menino, né? Pois é. Nos anos 70, ele estava com Linda McCartney na fazenda deles, e Linda serviu um prato de carneiro, né? Só que naquele exato momento eles olharam para a janela, pro lado de fora, e viram os cardeirinhos deles lá de estimação, que eles tinham como se fosse gente da família. Jonas? Aí naquele momento eles desistiram de comer carne e nunca mais comeram carne. Inclusive a Linda McCartney, olha outra curiosidade interessante, Linda McCartney criou uma empresa chamada Linda McCartney Foods, uma empresa de alimentos vegetarianos, também lançou muitos livros de receitas vegetarianas e se tornou uma grande indústria. O que o pessoal não sabe muito é que ela é da família Kodak, né? Não é. Ela não é da família Kodak? Não é. Só concluindo. Aí ela criou essa grande empresa e quando morreu deixou uma herança milionária para Paul McCartney. Não foi ele que deixou a herança para ela. Ela deixou a herança para ele. Com relação a essa dúvida que você tinha aí sobre a Kodak, na verdade esse erro sempre foi cometido. O mundo sempre foi induzido a esse erro. Em vários porque lugares. O nome dela é Linda Eastman. McCartney? Né? Não, McCartney foi depois que se não, eu digo depois. Mas Linda Eastman. Só que não é só Linda Eastman. O sobrenome dela coincide com a família que é proprietária que é da a família Kodak. Eastman. Então aí, enfim, sempre teve ela sempre teve que negar esse boato. Gozado é que isso tá em tudo quanto é lugar, né? Se fizer uma busca, você vai achar isso lá. E pra piorar, ela era fotógrafa, né? Então a imprensa preguiçosa da época, né? sempre fez essa relação, mas não, ela não tem nada a ver com a família Eastman da Kodak, mas também de uma família rica, de grandes advogados lá de Nova York e tal. Inclusive o pai dela, no final dos Beatles, foi escolhido por Paul McCartney, né, para ser o empresário dos Beatles, né? O novo empresário dos Beatles, já que o antigo tinha morrido, né? O Brian Epstein. Só que não foi aceito pelos outros três por motivos óbvios, né? Eu vou dar um intervalo aqui, a gente vai ali tocar Let It Be e já volta. Vai daí, Paulinho. Comportadão. Tem muito carinho. Estamos de volta aqui com o Mesa pra dois. de outros músicos também. Tava falando aqui do Steven Tyler, que disse que é caretão, que nunca curtiu drogas. Ele tava lembrando outros aqui também. Frank Zappa. Então assim, o cara olha, o cara é maluco, deve estar cheio de droga. Não, o cara é maluco porque é maluco mesmo. E se precisa de droga pra isso, não. Porque droga é gostoso mesmo. Tem cara que é alucinado de nascença, não precisa de droga. Não é não, Zé? Com certeza. E vem cá, eu tava lendo um dia desse em algum lugar sobre os filmes dos Beatles. E alguém, não me lembro se foi um dos Beatles ou se foi alguém da produção, comentou que eles não ficaram muito satisfeitos com o filme Let It Be. Let It Be? Sim. Que agora vai ter uma versão na verdade, assim, ó, de horas, né? O Let It Be era pra ser uma coisa e se tornou outra. Era pra ser um filme que mostrasse eles ensaiando e depois fazer um grande show. Sim. Só que eles já estavam muito de baixo astral um com o outro, eram dias felizes e dias tristes. Brigavam muito, né? Por todo motivo. Se você tocasse um pandeiro errado, já era motivo para uma briga, né?
Então, assim, acabou que aquele show, o grande show que eles tiveram a ideia de ser um show no navio, um show no Madison Square Garden e tal, acabou sendo simplesmente alguém falou assim, não, vamos ali no teto da porra do prédio. O famoso show do telhado. E aí eles fizeram aquele show que ficou no filme também. Que agora parece que vai ter uma versão enorme, né? E acabou sendo, horas. Na verdade, o Let It Be acabou se transformando num documentário sobre a dissolução de uma banda, ou seja, sempre vai ser aquele filme meio baixo astral. Hoje, no ano passado, né, teve a pandemia e tal, tudo foi adiado para esse ano agora de 2021, um especial sobre o Let It Be 50 anos, né, que era para ter sido o ano passado. Então fizeram um pacotão que tá sendo lançado agora, com vários DVDs, com outtakes, né, mas é esse que tem documentário de horas. E aí, nessa pesquisa, o diretor acabou descobrindo muitas e muitas horas, né, inéditas que a gente nunca tinha visto. E com isso aí pintou uma nova ideia de fazer uma série de 6 horas que vai ser exibida agora na Disney Plus. Vai ser lançada agora, tá para ser lançada. E essa semana foi lançado também um documentário de Paul McCartney, McCartney 321, né, em português, com o produtor Rick Rubin. Ele explicando coisas sobre as músicas dos Beatles, que pra quem já tá calejado de tanto documentário dos Beatles não tem muita novidade, mas para as novas gerações sim, tem muita informação interessante. Então são 2 documentários maravilhosos e um de 6 horas de duração. Uma coisa que eu vi que é a cara da nova geração, ou pelo menos é bem atrativo para a nova geração, mas eu curti demais, foi uma brincadeira que o Steve Corbin fez com Paul McCartney. Eles foram lá em Liverpool. Aquela do carro? Não, eles foram lá em Liverpool, foram lá no Cavern Club, combinaram com o dono. O pessoal foi chegando no Cavern Club, tava tudo normal, e o palco tinha uma cortina. Sim. E aí, uma hora lá, o dono do bar vira para um dos clientes e fala assim, escolhe uma música dos Beatles ali e bota aí, mas me fala antes qual é. Aí o cara pegou a moedinha, foi colocar, né? E aí, sim, mas qual é que você vai escolher? Não, eu vou escolher tal música. Ele botou a moedinha e não aconteceu nada. Aí de repente ele começa a ouvir a música, abre a cortina, tá Paul McCartney tocando ali ao vivo pra aquela meia dúzia de caras que estavam no canal. Esse vídeo aí tinha no YouTube, essa altura no YouTube já deve ter deletado. Foi um negócio espetacular. Muito. Imagina o cara que tá ali esperando uma coisinha, uma banda cover qualquer e vê o próprio cara. Depois de quebra, ele foi até a casa dele, a ex-casa dele, né, que tem uma mulher que cuida, né, do mini museu e tal. Sim. Bateu na porta, a mulher abriu, deu de cara com ele. Não, ele... Foi muito bacana. Essa semana ele teve em Liverpool também, e no meu site, se você entrar lá, você vai ver fotos dele no ponto de ônibus, cara. Ele é muito relaxado, né, bicho? Lá em São Paulo, toda vez que ele teve, ele saiu passeando de bicicleta no Ibirapuera. Ele foi pro Parque do Toda Povo, vez. Tirou uma foto que eu tirei, eu fui na mesma estátua, tirou uma foto com a estátua de um cara com uma estátua que tem lá, um cara com guarda-chuva. Aí ele tirou uma foto embaixo do guarda-chuva do cara, aí eu fui lá tempos depois e tirei a mesma foto. Ele faz esse tipo de coisa. Ele é muito tranquilo, né? Ele teve aqui, porra. Nessa relação, aqui, né? Depois do show, dia depois do show em BH, ele teve aqui em Itacaré. Plantou uma árvore que hoje é uma árvore grande aqui no Chai, no Hotel Chai. Ele é um cara assim, ele sai na rua, fala com as pessoas, é um negócio incrível, né? Agora, claro que quando ele tá em turnê é impossível fazer isso, né? Aí já é aquele... O que ele faz é a bicicleta, né? Mas no dia a dia... E lá em São Paulo mesmo, ele sempre sai com a bicicleta antes do show, no dia Outra do show. coisa interessante, cara, é que eu vi Paul McCartney já de pertinho umas 4 vezes, porque ele tem uma coisa interessante. Quando ele sai do hotel pra ir ensaiar no estádio, ele poderia sair pela garagem lá do fundo e tal, mas ele faz questão de fazer aquela saída triunfal pela porta da frente do hotel, com todos os fãs gritando, aquela cena de Beatlemania. E eu já estive nessa cena aí, nesse cenário, umas 4 vezes, em Porto Alegre. Gritando, lógico. Lindo, lindo, lindo. Ali a gente entra naquele filme Febre de Juventude, lembra? Que aquelas jovens vão pra Nova York ver o show dos Beatles. A gente entra naquele clima ali. Eu imagino como era na época dos caras. Rapaz, é a época que os gigantes andavam pela terra, né? É a época dos dinossauros. Então, se hoje você vai na Fonte Nova, tá a Fonte Nova lotada,
pra ver Paul McCartney sozinho. Imagine nos anos 60 pra ver os Beatles. Pois é, Né? imagine. Eles fizeram o primeiro show em um grande estádio, né? Foi lá no X-Stadium, né? Alguns dizem que foi 50 mil, outros 60 mil, outros 70 mil pessoas, mas na época eles usavam um joguinho de caixa de som que qualquer barzinho, um boteco desses daqui de Itabuna usa para um estádio com 50 mil pessoas, né? Só depois é que os PAs realmente foram desenvolvidos. A média dos estádios dessa época é de 40 a 50 mil pessoas, então provavelmente é por aí. Porque quase todos os estádios dessa época aí eram feitos para entre 30 e 60 mil pessoas, não passava disso. Mas não havia o hábito de realmente ter shows de artistas nesses estádios. Imagina que o cara que ficou do outro lado nem ouviu nada. Interessante, né? Esse show aí dos Beatles não tinha negócio de telão nem nada, e também o público não ficava no gramado como hoje, ficava na arquibancada, ou seja, só via aquelas formiguinhas lá longe, né? Mas era ensurdecedor aquele clima todo e tal. Eles próprios não conseguiam ouvir as músicas que estavam tocando, né? Tanto que eles pararam de fazer show por causa disso, né? Até porque a tecnologia era outra, né? Era outra. Só que em questão de 1 ano ou 2 que eles pararam de fazer show e se dedicaram só aos estúdios, aí começou a surgir aquelas pérolas como Sgt. Pepper, o álbum branco. Uma coisa que eu acho legal dos Beatles, mas que a minha referência nisso é o Led Zeppelin, é que o Led Zeppelin sempre se recusou a gravar editado. Eles entravam no estúdio, tocavam ao vivo e gravavam do jeito que saía ali. Nem todas as músicas. Tem muita música tudo. que quase realmente... tudo, porque o Robert Plant dizia que eles queriam que chegasse num estádio ou num palco e tocasse exatamente como o cara ouviu no disco. O Led Zeppelin tinha um grande privilégio, que era o seguinte: tinha um gênio chamado Jimmy Page, que além de ser um grande músico, compositor e tudo mais, ele era um grande produtor, porque ele remasterizou todos os discos. Sim, e ele já era músico assim, calejado de estúdios, né? Por falar, eu tenho a caixa completa de remasterizado por ele. Do Led Zeppelin? Todos. Que maravilha. Foi lançado agora com a mixagem de 2014, para que eu considero a mixagem definitiva. Eu acho que é essa que você tem. Essa, foi o Jimmy Page que produziu. Essa remixagem de 2014, na minha opinião, foi a primeira vez que o Led Zeppelin realmente teve boa qualidade digital, porque antes eu só ouvia em vinil, porque os CDs do Led Zeppelin de antes eram uma porcaria. Os primeiros CDs que os caras transportaram de LP para CD, não teve nenhum cuidado nesse transporte. Não, o Led Zeppelin achatou mesmo. Os caras fizeram uma coisa crua, pegaram o LP, botaram para tocar e passaram pro CD. Mas agora não, agora realmente o som do Led Zeppelin tá com qualidade à altura da genialidade. À altura da banda. E vem cá, os Beatles, a gente tá falando aqui de qualidade. Os Beatles também passaram por isso, e em 2009 eles lançaram teve a remasterização, que é o que a gente usa aqui. Sim. Essa versão remasterizada. Porque as pessoas esquecem, tem música dos Beatles que é em mono. Sim. Muita gente não se toca disso. O último álbum dos Beatles, Abbey Road, foi o único que foi lançado exclusivamente em estéreo. Os outros todos tinham versão em mono e em estéreo. Mas chegava a misturar músicas mono e estéreo no mesmo disco, não? Aí é que tá. Entre a prensagem inglesa e a que era distribuída para os Estados Unidos e para o mundo, tinha várias distorções assim. Aí tinha mistura de mono, estéreo. No Brasil tem disco misturado. Aí vira uma zona, porque eles na época não tinham esse controle todo também, nem pelas capas, né? As capas saíam com fotos até que eles nem sabiam. Não sabiam o que estava acontecendo. Então, aqui no Brasil mesmo tem muita... Por exemplo, o disco A Hard Day's Night, que sempre teve a capa azul, no Brasil teve a capa vermelha, né? É mesmo? Então eles não tinham realmente controle, né? Como o escritor, por exemplo, que lança um livro aqui, quando ele é lançado lá, a tradução na Alemanha, a capa que eles escolhem lá, o cara nem sabe, outra né? história. Eu já vi edição de livro que destruiu a capa do livro. A capa original era fantástica, o cara botou uma capa que mata o livro. Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu já vi acontecer isso com o livro de Ciro de Matos, gente nossa daqui da região. Gente nossa aqui. Ele tem um livro chamado, acho que 20 Poemas do Rio, que é 20 Poemas do Rio, Cachoeira. Lógico. Só que quando foi lançado, acho que na Inglaterra, fizeram 20 Poemas do Rio e colocaram o Cristo Redentor. Nossa, confundiram com o Rio. Cara, então tem esse tipo de coisa. Muitas vezes o autor não tem controle sobre o que é lançado, entendeu? Uma coisa que eu achei engraçada é que eu peguei uma vez uma coletânea de lado B dos Beatles, né? Pra quem não nasceu nesse século, lado B é porque o LP
que é o que usava antes do CD, antes da mídia digital. Era uma bolacha de vinil. De um lado tinha a música principal, que os caras queriam vender, e do outro lado vinha qualquer coisa para encher o espaço. Aí quando eu fui olhar a lista do lado B dos Beatles, só tem sucesso. Rapaz, olha que incrível, né? As pessoas hoje não sabem qual a primeira música do lado B do disco tal. Não tem como saber, tudo né? Sucesso. E qualquer disco que você ouça que foi lançado por vinil tinha lado A e lado B. Lado A e lado Só B. que hoje as pessoas conhecem no máximo por CD. E CD não tem lado A e lado B. Não tem. Então, por exemplo, Here Comes the Sun, a música de George Harrison, Que é fantástica. é a primeira do lado B, né? Pois. A música Yesterday, que é a mais famosa de toda a história, Também mais lado regravada e tudo mais, na verdade é a penúltima do lado B. Nossa. Nunca foi lançada em single, sempre foi subestimada, né? Então, O assim, engraçado é que se os Beatles existissem hoje em dia, eles só teriam uma música tocada de um disco desse. Porque as rádios fazem isso. Pegam uma música, trabalham ela e acabou. música de trabalho, tem A essa gente coisa, aqui né? sempre teve o costume, desde o início da Morena FM, a gente toca tudo que tem no disco e depois vê o que agradou. Sim, pô. Mas o normal das rádios no Brasil é pegar uma faixa, que geralmente é o produtor que indica, Mas muitas vezes, tá muitas vezes trabalhando eu acho que essa. a própria gravadora E toca só estipula, aquela. né? Toque só aquela Não, música. mas é isso. A gravadora diz assim, ó, nós estamos trabalhando essa aqui, ó. E aí as rádios só tocam aquela. E aí As que sempre recebem jabá, E aí recebem de vez em pra tocar quando tem só um aquela. Marcel Leal que vai lá na rebeldia e Agora fala, imagine, os Beatles hoje em dia, e Yesterday não ia ser conhecida nunca. Não seria, pois é, nem foi Não ia lançado em tocar em rádio single. nenhuma. Entendeu? E coincidência, por ironia, né, na verdade, essa música Here Comes the Sun de George Harrison, que sempre foi considerado um cara subestimado dentro dos Beatles, né? É verdade, mas era um Hoje grande é a compositor. música dos Beatles mais ouvida no Spotify. Here Comes the Sun. Uma das minhas favoritas é With a Little Help from My Friends. É uma sim. música que eu adoro, essa música. Principalmente uma versão que eu peguei que o Eric Clapton faz um solo. Na verdade, existe uma versão dessa Aliás, não, música não, que é... com Prince. Ah, é, né? Prince Sim. faz um solo. Não, você tá fantástico falando na música. do tributo, né? do tributo. Do tributo de George Harrison e tal. É aquele que a gente fez especial Agora aqui outro existe dia. uma versão dessa música eletrizante mesmo, que foi feita por Joe Cocker, né? Com Jimmy Page na guitarra. Sim, também Que conheço ficou ela. tão eternizada Também, quanto a original. Também. Né? Talvez mais, até porque aparece no filme Woodstock e tudo mais. Mas o Jorge realmente, o pessoal sempre deixou ele meio assim, né? Olha, ele sempre foi um cara genial, talentoso e tudo. Agora, eu não considero que ele era subestimado, porque na verdade ele estava na mesma banda que a maior usina criativa de todos os tempos, que é a dupla Lennon e McCartney. Então fica difícil você encontrar uma brechinha para você colocar uma música onde tem Lennon e McCartney compondo, né? Mas ele conseguiu colocar sampling, colocar... Não, várias. né? Tantas outras músicas, While My Guitar Gentle Weeps, Teve música do Ringo, composta pelo Ringo, que chegou a fazer sucesso dos Beatles? Não, com os Beatles? Sucesso não, composta por ele não. Tem uma no Abbey Road, que é a Octopus Garden, né? Que é uma... também tá no lado B. Ele tá no o que não quer dizer nada. Mas enfim, é uma música dele que nem é 100% dele, também com a ajuda de George Harrison, mas né? With a Little Help, né? É. De George Harrison. Mas ali é uma música de Richard Stark, ele tá lá no crédito. E é uma boa música. Agora nunca foi um grande sucesso não, porque enfim, não... Você tinha... Cada vez que saía um disco, saía 15 sucessos. Pois é, não, mas agora na carreira solo ele fez isso. alguns grandes sucessos, né? Inclusive tem um grande sucesso de Raul Seixas. Faça suspense. A gente já volta. Vamos ali ouvir Beatles, a gente já volta. Vai daí, Paulinho. Mesa para dois. Opinião com atitude. Só quem lê a região sabe das notícias sem rabo preso. Só quem lê a região tem jornalismo investigativo. Só quem lê a região tem as colunas do Cláudio Humberto, Tecnologia e Malha Fina. Jornal A Região. Quem lê sabe mais. Todo sábado nas bancas, todo dia na internet. aregião.com.br. Mesa para dois. Tão calorosa A conversa do intervalo dava outro programa aqui, né? Mas você tava falando que tem uma música de Raul Seixas que é uma tradução de uma música que foi gravada por Ringo Starr, que é aquela Não Quero Mais Andar na Contramão, né?
com Ringo, ela chama-se Nono Song. E a letra é a mesma coisa, né? Uma amiga veio da Bolívia, trouxe um pozinho, só que eu disse que não quero mais saber disso. Tá atual a música. O outro traz uma marihuana, ele diz que não fuma mais. O outro traz uma cachaça, ele diz que não bebe mais. Basicamente a mesma coisa. E tem muitas músicas brasileiras que na verdade são versões dos Beatles, né? Na verdade a Jovem Guarda praticamente se fez em cima das músicas dos Beatles, né? Agora, e na época dos Beatles, não é que não tinha outras bandas famosas, né? Porque tinha Rolling Stones, por exemplo. Sim, rapaz, tinha muita banda famosa. Tinha muita banda famosa. Na verdade, a parada de sucessos dos anos 60 era uma coisa maravilhosa, né? Eles se alternavam assim no topo, assim, Rolling Stones, The Animals, Beatles. Eles até combinavam datas para não coincidir, né? Agora, olha uma curiosidade, no Brasil, os Beatles nunca tiveram número 1 na parada de sucesso. Nunca? Porque aqui tinha dono na parada de sucesso. Chamava-se Roberto Carlos. Só em 68. Não, nem música internacional ou não separava na época, sei lá? Não sei. Não, eu acho que não separava na época. Porque não havia uma parada oficial mesmo. A parada de sucesso, na verdade, era da revista lá. Sem separar na época era Roberto Carlos, lógico. Pois é. A parada de sucesso, na verdade, era parada de revistas jovens, né? Intervalo. Na verdade, não era parada de nada, né? O cara definia as mais tocadas. Na verdade, havia um fator de invenção, realmente. Mas eu acho que de certa forma refletia o que as pessoas gostavam de ouvir, porque, por exemplo, realmente as pessoas gostavam muito de Roberto Carlos. E só em 68, quando os Beatles lançaram, já quase no final da banda, né? Hey Jude, aí sim alcançaram o número 1 aqui no Brasil. Mas antes disso, a parada de sucesso era de Roberto Carlos e a turma da Jovem Guarda. Por falar em Hey Jude, eu me arrepiei todo com o estádio cantando junto. Rapaz, e isso você tá falando da Fonte Nova, né? Agora imagine, bicho, em 2010, no Morumbi, quando nessa música, pela primeira vez, foram levantadas aquelas placas, sem ninguém saber, muito menos Paul McCartney, né? Aquilo ali foi iniciativa de uma amiga minha de Recife, chamada Cláudia Tapeti, que teve essa ideia de colocar escrito na, né, em várias plaquinhas, e na hora do na de Hey Jude, a gente segurando assim, ele chorou, ele se emocionou na hora, né, porque ele nunca tinha visto uma coisa tão espontânea e tão gigante assim. Então foi um momento maravilhoso, emocionante. Eu acho que sempre é emocionante, o povo cantando junto de várias idades, né, porque não é, quando a gente fala o povo, não é o povo da época dele. É gente de 15, de 14, de 13 cantando junto com gente de 60, de 70. É um negócio maluco, né? E eu fico besta, cara, porque tem músicas que eu considero da carreira de Paul McCartney que são eu considero até meio obscuras, né? Até muitos fãs dos Beatles não conhecem, mas aquela juventude toda conhece, porque na internet não tem mais raridade, né? Então, assim, essa juventude de 12, 13 anos sabem as letras de cor. Tipo uma... Tipo qual? Por exemplo, músicas do Wings, Porra, é difícil citar assim. Tem uma música de McCartney. Junior's Farm, por exemplo, é uma música que pouca gente conhece. Tem uma música dele que é uma das minhas favoritas, que é Maybe I'm Amazed. Sim. Eu adoro essa música. Adoro. Essa ele sempre toca em homenagem a Linda McCartney, né? Na verdade, ele cantava My Love, né? Aí depois que ele se casou com a Nancy, ele tirou My Love, que era muito significativa do relacionamento com Linda, e passou a tocar outra da época, que era essa aí, Maybe I'm Amazed, que inclusive tem uma performance vocal fora de série, né? Tem uma versão tem uma versão meia bluesada com uma cantora americana, tentando lembrar o nome dela aqui agora. O nome dela, meu Deus, Hart. Esqueci o nome dela agora, mas tem uma versão meia blusada com a cantora de blues tocando com Joe Bonamassa na guitarra. É um negócio de louco essa versão. Olha, o McCartney é um cara tão foda que ele lançou um disco agora. McCartney 3. Betty Hart, o nome da cantora. Betty Hart. Agora que eu lembrei. McCartney lançou agora esse McCartney 3, que alcançou o número 1, depois de um cara com 78 anos, né? É impressionante. 78 ele tinha na época. Eu tenho a impressão ele alcançou o número 1 nos Estados Unidos e na Europa, e lançou uma nova versão desse disco, remixada, com participação de astros, e que alcançou o número 1 novamente. Quer dizer, é um cara foda, né? É o cara mais foda de todos os tempos.
Eu tenho a impressão que daqui a 50 anos ele vai ser primeiro lugar em todos os centros espíritas do mundo, com alguma música. Vai baixar em centro espírita com uma música nova e o mundo inteiro será feliz. Centro espírita será feliz no mundo eternamente. inteiro vai ter uma sessão ao mesmo tempo com ele cantando alguma coisa, porque é impressionante a capacidade do cara de criar músicas que ele chamava de silly love songs, lembra? Sim, sim. Da disputa dele com o John Lennon, aquela história. Na verdade, a imprensa. Ele respondeu com música. A imprensa, conta essa história aí, a imprensa Zé, que dizia. A imprensa que sempre considerou ele um cara mais comercial, mais romântico, porque sempre fazia aquela comparação com John Lennon, que era um cara mais ligado assim a músicas de revolução. Mas é verdade que John Lennon disse que ele fazia músicas bobas? Sim, ele chegou a chamar de Muzak, né, com K, que é considerado aquele tipo de música de elevador, né, e tal. E aí Paul McCartney respondeu com uma música chamada sim. Silly Love Songs, músicas bestas, músicas bobas. Uma espécie de ironia, né? Só que é uma puta música, né? É uma puta música, é uma música incrível. Essa gravação aí, pô, é perfeita. É uma música maravilhosa e foi uma resposta. Inclusive, nessa gravação aí, ele colocou no baixo nada menos que o baixista do Led Zeppelin, o maior de todos, né? John Paul Jones, né? Então é uma espécie de Beat Zeppelin, né? Agora eu fico imaginando, ele tá em casa e fala assim, pô, o John falou isso? Peraí, deixa eu fazer uma música aqui. Mas a verdade é que ele se magoava quando via esse tipo de colocação de John Lennon, porque ele sempre considerou John Lennon uma espécie de guru, uma espécie de professor que estava ali para observar ele sempre assim, olha, tá ficando muito assim, então vamos fazer muito, entendeu? Era o olhar crítico que ele tinha por detrás dos ombros, né? E quando o John Lennon, quando ele perdeu essa referência, então ele ficou meio desnorteado. Quando os Beatles acabaram, por exemplo, ele começou a beber demais. Tem um episódio até de que ele quase morre sufocado no próprio travesseiro. Nossa. Porque ele estava realmente depressivo com o final dos Beatles, né? Com o final daquela cumplicidade que ele tinha com o resto do planeta, né? Sim. Ele passou por maus bocados, né? Só que aí ele teve a esposa Linda McCartney, que pegou ele pelo braço e levou até ele gravar o primeiro álbum solo, McCartney, que é uma maravilha. Gravou sozinho na fazenda dele, uma maravilha de disco. Eu lembro desse álbum. Né? Maravilha de disco. E aí sim, ele se tornou, hoje eu considero que é o músico mais importante de todos os tempos. E na minha visão é o cidadão terráqueo vivo mais importante. Na música, pra mim, é mais importante qualquer coisa. Então, o terráqueo mais importante tem que ser alguém ligado à música. E pra ele é o candidato. Porque é impressionante o quanto que o cara influenciou a música em geral e a vida de muita gente, né? E ele é perfeito, cara. Ele é talentoso, ele é bonito, ele é educado. Ele é tudo de bom, cara. Ele é o sonho de todo. Só de você olhar para um cara dessa idade pulando no palco durante 3 horas, isso já inspira você pro resto da vida. Sim, sem dúvida. Tem cara aí de 40 anos que você olha, parece que o cara já morreu. Eu posso não ter nada nesse mundo, mas tenho um grande orgulho, que é ser fã dos Beatles e também um orgulho de entender aquilo que eles passaram. Eu encontro muita gente assim que não entendeu a mensagem, a musicalidade dos Beatles, etc e tal. Então eu sinto um certo orgulho de sempre ter estado sintonizado com eles. Eu acho que quem não entendeu não ouviu direito. Não sei, entendeu? Eu acho que é. Porque tudo bem que tem gosto musical, mas eu não gosto, por exemplo, de Roberto Carlos, mas reconheço a importância do cara. Sim. Né? Você não precisa gostar do cara pra reconhecer o que o cara fez, o que o cara faz. É como o Chico Buarque, por exemplo. Você pode falar até assim, não, o cara é chato, tem a voz chata, mas aí você fala, vem cá, e a música tal? Chico é o cara que não devia nunca ter cantado. Mas a partir do momento que ele cantou, ele inaugurou uma coisa importante, que foi o autor cantar suas próprias músicas, que ninguém tinha coragem de fazer isso antes. Poucos tinham coragem. Só quem tinha boa voz. O mesmo vale pra Bob Dylan, né? A mesma coisa. Porque Chico falou assim, eu não sei cantar, mas é minha música. Sim. Eu vou dar a minha versão. E ninguém canta igual a ele. Ninguém canta. Eu, pelo menos, por exemplo, Olhos nos Olhos, a música Olhos nos Olhos. Por exemplo, eu acho que a melhor versão é a do próprio Chico Buarque. Eu sei que tem, por exemplo, a de Agnaldo Timóteo, que tem aquele vozeirão, mas eu acho que a de Chico Buarque é melhor. Eu acho que as músicas de Chico ficam muito bem com ele. Com a voz dele, voz ruim mesmo, eu acho. Sim, eu concordo. Entendeu? Concordo. E eu acho que a maior importância dele foi isso, mostrar que o compositor que não sabe cantar tem direito de cantar as músicas dele e gravar e acabou. Quem gostar, gosta, quem não gosta, não gosta. Isso gerou protestos
intérpretes da época, né? Rapaz, caíram de pau em Chico Buarque por causa disso, durante muito Nana tempo. Caymmi foi uma que soltou até uma matéria na imprensa, esculhambando, por exemplo, Vinícius, porque Vinícius passou a cantar as próprias músicas. Vinícius, por favor, dê músicas pra mim cantar. E olha que ela era fã de Dorival Caymmi, Mas puta compositor. aí já foi interesse pessoal. A gente tem umas gravações de Vinícius aqui que a qualidade sonora nem é tão boa por causa da época, mas que a gente toca pela importância de ouvir Vinícius cantando Vinícius. É importante pra caramba. E o jeito que ele canta é diferente de qualquer outra pessoa. Sim, aquelas sem dúvidas. Muitas vezes a gente acha que tecnicamente aquilo não é compatível e tal e coisa, mas não, é aquilo ali mesmo que deveria ser. Pronto. Ô Zé, pra um cara que não conhece os Beatles e precisa conhecer, como toda pessoa que tá respirando hoje precisa conhecer, que disco você indica para o cara ouvir primeiro? Pra ele nem se assustar e entender o que é Beatles. Eu acho que o Help é uma boa iniciação, porque tem um pouco de tudo ali. Tem música cantada por Ringo, tem Yesterday, que é o grande hit. Lembra algumas músicas que tem no disco, além de Help, lógico? Tem Yesterday, tem duas de George Harrison, You Like Me Too Much, I Need You. Tem a própria Help, que é de John, né? Tem You've Got to Hide Your Life Away, que é de John também. E a minha favorita chama-se It's Only Love, que é uma música do meio do disco, não é principal nem nada, mas é a que mais me cativou na época que eu conheci o disco Help. Eu acho que esse é um bom começo. Fora as coletâneas também, né? Tem uma coletânea de singles chamada Past Masters, né? Que é interessante também, porque tem aqueles singles que você não vai encontrar em LP nenhum, como por exemplo She Loves You, We Can Work It Out, Rain, e várias músicas conhecidas dos Beatles, mas que não estão nos LPs. Tem um disco fechados. Curioso que eu lembrei agora, porque você falou dessa coletânea, chamado de Raridades, que tem uma música deles em alemão. Duas em alemão. No começo. No começo havia esse conceito, porque eles na verdade, os Beatles, curiosamente. Eu vou fazer o seguinte: Paulo Brito já está acostumado, né, Paulo Brito? Então vamos fazer mais um bloco. Vai daí, a gente já volta. Mas não esquece de lembrar para falar das músicas em alemão. Ele tá falando aqui, gente, de série de TV, tá? Ele já mudou de assunto aqui. Mesa pra dois. Opinião com atitude. Jorge Garcia, de Lost, numa série chamada Hawaii Five-O. E esse cara ele faz um papel muito legal esse também. Cara fez um filme muito bacana, rapaz, que tá na Amazon. Que ele é cantor. Ele é muito bom ator. Ele é cantor, que tem uma boa voz, mas na verdade é um galanzinho que assume a fama e tal. Ele é muito bom ator. Ele é bom, muito bom. Muito bom ator. E apareceu em Lost, né? A gente conhece ele por causa de Lost. Claro, é o personagem favorito da maioria das pessoas, né? É um amigão que todo mundo gostaria de ter. A gente tá falando aqui de série, gente, de série, de filme, porque tudo é arte. E arte é com a gente mesmo. O Zé, por exemplo, ele é ilustrador, cartunista. Inclusive lá pra virada do século e tal, você foi o primeiro cara a reconhecer meu talento de desenhista e me tornou cartunista do jornal A Região, o qual eu tenho vários fascículos ainda lá guardados, vários recortes guardados, e pra quem eu agradeço muito até hoje. Mas nem vale, viu, Zé? Porque eu sempre fui fã de cartoon. Eu andava nas livrarias de São Paulo catando livro de cartunista, que era meio raro na época. Hoje eu sigo todos esses caras no Instagram. Pois é, hoje é fácil. Laerte. Na época eu tinha que ir numa livraria e sair olhando literalmente estante por estante, porque os caras não sabiam aonde encaixar esse material. Então você não tinha um lugar certo. Vou na série de... Não tinha uma série quadrinhos, cartoon, não tinha. Os caras enfiavam em qualquer prateleira. Ontem morreu o Ota, né? Que é o Ota, que era um dos meus favoritos do Mad. Eu sou fã desde criança da Mad, né? Aliás, a Mad tinha cartunistas fantásticos. Claro, pô. O Aragonês com aqueles desenhos na borda da revista. Aqueles desenhinhos que a gente tinha que virar a revista. Desenho minúsculo, aí você virava a revista pra ver, né?
Tinha o cara do Capitão Klutz. E tinha uma que era de respostas cretinas para perguntas eu imbecis. adorava aquilo, cara, adorava aquilo. Eu sempre gostei. A sessão de cartas da MED era... O cara escrevia com a maior das boas intenções, mas o cara que respondia era sempre um desaforo, assim. E o OTA conseguiu manter a edição brasileira mais tempo do que a americana. Sim. Porque a americana encerrou e o OTA ainda continuou com a brasileira há um tempinho aqui. Ele começou como cartunista, depois se tornou editor. Ele foi o editor da MED durante acho que 8 anos. É isso mesmo. Por aí. Grande figura, o Walter. Grande figura. Então assim, eu sempre gostei de cartoons, E quando eu vi os seus, que tinham qualidade, aí pronto, bicho. Entendeu? Eu devo dizer também que você também já publicou no Jornal Região, na época que o meu site foi lançado. O Portal Beatles Brasil tem 20 anos, completou 20 anos agora. E eu me lembro que você sempre noticiava, tanto na sua coluna quanto no jornal A Região. Eu tenho tudo guardado ainda, recortes e tal. Tem um que tá na minha parede até hoje que você fala que o meu site dos Beatles é o melhor do mundo, cara. Mas é o melhor que eu encontrei até hoje. E, na verdade, você ali já está comentando sobre uma afirmação que foi feita por um cara no jornal O Globo, o qual eu não tinha visto. Fiquei sabendo através de Verdade. O cara comentou que era o melhor portal de Beatles. Em resumo, Como é que tá o portal eu tenho hoje? vários motivos para ser agradecido a um cidadão chamado Marcelo Leal. O portal hoje continua da mesma maneira que 20 anos atrás. É atualizado quase que diariamente. Ontem mesmo eu coloquei umas 2 notícias. Sempre ligado às redes sociais da época, né? Na verdade, a gente começou na época das listas de discussões, né? Por e-mail, que você conhece. Pelo Orkut. Passamos pelo Orkut. Aí tem vários que surgiram e acabaram, né? Orkut, Usina do Som. Usina do Som. Você lembra da Usina do Som? Eu lembro da Usina do Som. Que era como se fosse o Spotify de hoje, né? rapaz. A gente já chegou a ter também aquele Messenger da Microsoft, como era o nome? Esqueci. Tinha ICQ do teve Portal ICQ, Brasil, que eu gostava do barulhinho que ele fazia. Pois é. E já tivemos Twitter também, se bem que eu não gosto de Twitter, né? Twitter é o que eu gosto de usar hoje em dia. Ele tem o Portal Beatles Brasil, mas é meio abandonado. Mas o lance do Twitter hoje nós temos Instagram e Facebook. E eu vou te dizer, cara, as visitas que nós temos no site, 90% vem do Facebook e do Instagram. O Google é o mínimo. Por incrível que pareça. É porque nós temos um público fiel que nos acompanha por essas redes sociais também, entendeu? Mas antigamente não, era basicamente pelos mecanismos de busca. Hoje eu ainda recebo muita coisa por busca, mas a grande maioria, tanto no Jornal Região como na Morena FM, é direto. É gente que digita o endereço e vem. É por isso que outro dia eu vi você meio desanimado com o Facebook. Não sei se você lembra, eu comentei, não abra mão disso não. Não é isso não, é que o Facebook me incomoda como usuário de Facebook. Eu não gosto de usar o Facebook. Mas são ditadores, né? Não, e além de ditadores, ele é burocrático. Mas eu acho que o Facebook é a rede que eu mais gosto. Você tem uma ideia, Zé? Eu boto 8, 10 postagens todo dia no Twitter, porque é rápido, prático e fácil. Eu acho confuso. No Facebook é mais burocrático. Você vai botar uma foto, você tem que clicar 3 vezes para chegar numa foto. Mas no Facebook você coloca uma URL, ele automaticamente já puxa a thumbnail. O Twitter faz isso também. O Twitter também faz isso. Pois é, mas... E eu gosto do Twitter também porque eu me acostumei, desde a época que eu trabalhava em agência de propaganda, com texto curto, que eu produzia para rádio. Sim. E o Twitter, eu encaixo tudo naquele espaço dele, eu conto a história da minha vida em um tweet. Eu acho que é mais uma... Eu me acostumei muito com isso. Eu acho que é uma questão de, vamos dizer assim, de compatibilidade espiritual mesmo. Eu já tentei várias vezes. Não, é questão de gosto. E aí, por exemplo, o Twitter, ele é mais ou menos do tamanho das notas que eu uso na minha coluna no jornal. Então, às vezes, eu testo uma nota no Twitter e posso pegar ela do jeito que ela tá, botar lá, porque é o mesmo tamanho. Eu uso o Twitter desde o começo. Fica prático. Por exemplo, o Twitter Itabuna, @Itabuna, fui eu que criei. É meu lá, tá abandonado. Tá lá ainda, né? Meu e-mail é itabuna@gmail. Então, assim, na época eu criei, achava que fosse ser uma grande coisa. Só que depois eu enjoei daquilo, fica lá abandonado. Se Zé, conta pro pessoal o que tem no portal. O portal tem notícias quase que diárias. Ontem mesmo eu coloquei uma explicação sobre aquela foto que rolou o mundo aí de Paul McCartney no ponto de ônibus. Coloquei notícias sobre Ringo Starr. Coloquei também sobre George. Enfim, os Beatles, apesar de terem se separado em 1970, até hoje rendem notícias assim
atuais, né? Todo dia tem Eles estão aí se arrastando pela terra ainda. E eu continuo postando notícias. E além das notícias? E tem muito agito também nas redes sociais, né? Como aquela foto de Yoko que eu falei, tem muitas coisinhas que eu faço. Hoje eu postei uma declaração de Jimmy Page do Led Zeppelin falando sobre a habilidade de George Harrison na cítara, né? Tá lá sendo comentada nesse exato momento. Que não é um instrumento fácil. Não é, não é fácil para um indiano, né? O Ravi Shankar falou que lá na Índia você encontra em cada esquina alguém tocando cítara. É igual fazer acarajé, para um baiano é fácil. Agora manda um paulista fazer um acarajé. Uma curiosidade sobre isso, você sabe o que é que as pessoas chamam de cítara. Cítara é uma coisa triangular que as pessoas, antigamente os caras saíam vendendo nas portas das casas assim. Qual é o nome lá, né? Lá é citar com S. Citar. S-I-T-A-R, que é a cítara do Sgt. Pepper e etc e tal. As pessoas confundem cítara com citar, que é um instrumento realmente indiano. Lá no portal, além de notícia, tem o que lá? Tem conteúdo sobre os discos, não? Tem conteúdo sobre os discos. Já que a gente está falando sobre instrumentos indianos... Fotos interessantes. Tem muitas fotos. Agora as fotos a gente hoje em dia lança mais em redes sociais, né? Já que a gente estava falando sobre instrumentos indianos, eu criei um aplicativo Android que explica sobre cada instrumento indiano que saiu nas músicas dos Beatles. E se você... Aí tem o texto lá... Tem um texto lá sobre o instrumento, e se você clicar na imagem do instrumento, você ouve o sonzinho do instrumento. Impressionante. Chama-se Beatles India. Mas não dá pra lá no Google Play de graça. Mas não dá pra tocar? Dá pra você ouvir o sonzinho. Tocar realmente só se você comprar. Muito legal, cara. Muito legal mesmo. Mas é isso, cara. Os Beatles fizeram essa ponte com a Índia, né? Você vê quanta coisa os Beatles mexeram, né? A coisa da música indiana mesmo, quem é que falava de música indiana? Ninguém. Só indiano. Acho que a primeira vez que George Harrison viu músicos indianos foi durante a gravação do filme Help, em 65. Eu acho que ele teve aquele choque espiritual, teve aquela identificação. Ele tinha um guru, né? Ele se tornou realmente um seguidor da Hare Krishna, né? Da religião Hare Krishna, depois que ele ganhou do irmão de Ravi Shankar um livro, o Diário de um Yogi. E aí ele, através desse livro, ele passou a se aprofundar na própria religião hindu, não apenas na música, mas na religião. E nos anos 70 ele fez várias viagens para a Índia, né, para conhecer aqueles ídolos dele, que eram aqueles gurus barbados lá. Os ídolos dele, o que eu já fiz correndo atrás dos Beatles, ele já fez atrás dos gurus. Era o turismo dele, né? Então teve esse despertar espiritual, né? Que influenciou muita gente. Aqui no Brasil, por exemplo, no disco 2 do Legião Urbana tem música com estilo indiano. Tem. O Beto Guedes já fez também. Muita gente puxou para essa... Os Rolling Stones, depois que os Beatles fizeram a primeira música com citar, que foi no álbum Help, inclusive. Não, no Rubber Soul. Aí os Rolling Stones lançaram aquela música Paid in Black, né? Sim. Com a citar tocada por Brian Jones, que era um gêniozinho que O que eu achei interessante dos Rolling Stones é que agora, recentemente, eles assumiram de vez o lado blues deles, né? Eles gravaram um disco só de blues. Desde que... Não, mas eles sempre tiveram influência... 60, né? Sim. Os primeiros discos dos Rolling Stones, em 63, já era aquelas coisas... Pois blues, mas né? eles sempre tiveram essa influência de blues, mas eles gravaram um disco de blues mesmo. Depois que eles lançaram aquele álbum Tattoo You, que é basicamente de blues mesmo, aí realmente eles viraram blueseiros mesmo, né? Principalmente Keith Richards, né? Que tem até um documentário sobre ele na Netflix, que ele mostra todas aquelas escalas do blues e tal e coisa. Uma fera. Grande banda. Agora, minha fase favorita dos Rolling Stones é justamente aquela dos anos 60, em que eles viviam assim nos calcanhares dos Beatles. O que os Beatles faziam, eles faziam 3 meses atrás, algo parecido, mas sempre genial, né? Os Beatles lançaram eu acho Sgt. que Pepper. a qualidade... a intensidade de produção continua até hoje, mas a qualidade daquela época, eu acho que eles tinham uma qualidade Brian maior Jones, que era um grande arranjador, né? Os Beatles lançaram o Sgt. Pepper, eles lançaram um disco chamado Satanic Majesty Request, que é também uma maravilha, né? Até a capa é parecida com o Sgt. Pepper, mas eu acho maravilhoso também. Eu não tenho esse problema de Beatles ou Rolling Stones. Graças a Deus eu nunca tive que escolher. Eu também não, eu gosto de todos eles. Gente, nosso tempo acabou, a gente já deu uma esticadinha, não vou esticar mais. Só quero falar uma coisinha. Fala, Zé. Eu trouxe aqui
uma revistinha da história de Itabuna. Ah, sim, é certo? verdade. Eu só vou encerrar aqui falando sobre isso. Trouxe essa revistinha aqui pra você, que tem palavras cruzadas e etc e tal. Eu lancei ela num projeto que saiu aí da Lei Aldir Blanc, né? Eu fiz o projeto, aprovei, lancei essa revista. Era para ser distribuída nas escolas, mas com esse negócio de pandemia e tal, não foi possível. Então, o que foi que eu fiz? Improvisei. Deixei uma quantidadezinha num ponto central da cidade chamado Café Pomar. Sim, que todo mundo conhece. Quem tiver interesse de conhecer esse trabalho, que tem aí palavras cruzadas, tudo relativo à história de Itabuna, palavras cruzadas, caça-palavras, curiosidades. E eu posso atestar que é bem interessante, viu, pessoal? Basta ir lá gratuitamente, é só pedir um que o cara vai te dar gratuitamente. Agradeço muito ao nosso amigo Danilo por isso. Sim, Café Pomar é uma referência histórica de Itabuna. Sem dúvida, tá até na capa aí. Gente, Zé, quero agradecer de novo você vir aqui. Que é isso, eu que agradeço. Tem que subir a ladeira para chegar aqui, né? Mas assim, quero agradecer muito, sempre é um papo muito legal com você, desde que a gente se conheceu até hoje, né? Se fosse falar de música, a gente podia ficar aqui a semana toda. A rádio ia ser só isso. Se eu fosse teu vizinho, né? A gente ia conversar através do muro. E para você que está ouvindo, espero que você tenha gostado do papo, seja aqui em Itabuna, seja na China, na Noruega ou em qualquer lugar que você está ouvindo online, que é um dos grandes presentes que o rádio teve na vida foi a internet. Graças a isso a gente tem ouvinte de tudo quanto é canto. Então espero que vocês tenham gostado do papo e quarta-feira que vem eu vejo se arrasto mais alguém para cá. Gente que não tá com medo da pandemia, porque tem uns que não vêm porque não tô saindo de casa. Eu dei uma entrevista para você no auge da pandemia aqui, não tem. Então, gente, quarta-feira que vem a gente tá de volta. Vai daí, Paulinho. Não tá com medo da pandemia, porque tem uns que não vêm porque não tô saindo de casa. Eu dei uma entrevista para você no auge da pandemia aqui, não tem. Então, gente, quarta-feira que vem a gente tá de volta. Vai daí, Paulinho. Morena FM.